Olá pessoal, hoje a pedido de alguns seguidores nós vamos fazer uma avaliação do discurso do ex-presidente Lula proferido recentemente. Mas antes de nós seguirmos nessa avaliação, eu gostaria de tecer algumas palavras para você que tem uma simpatia ou que tem uma antipatia pelo ex-presidente Lula. Para nós fazermos uma avaliação objetiva e aprendermos as técnicas que estão por trás do discurso dele, é necessário que nós nos afastemos das nossas paixões. Porque quer nós tenhamos uma simpatia por ele, quer não, essa paixão vai influenciar a avaliação objetiva que nós precisamos ter do discurso dele. Então, eu gostaria de convidar você a fazer essa avaliação, aprender, porque caso você pretenda acusá-lo ou defendê-lo, precisará ser um grande orador para que seus discursos tenham credibilidade e consigam persuadir. Beleza? Então, a minha primeira consideração é sobre a expressão corporal do ex-presidente Lula. Nós sabemos que, por ele vir de uma escola de sindicalistas, é uma das práticas dele se deslocar no palco. Ele anda para a direita, ele anda para a esquerda, e esse tipo de deslocamento é muito bom, porque isso gera uma conexão, isso faz com que a plateia preste bastante atenção àquilo que você tem a dizer. E o ex-presidente Lula, em outros vídeos, que nós temos no YouTube, nós percebemos que ele tem essa prática. E eu vou pedir para você ver um discurso dele antigo, para você entender aquilo que eu estou dizendo. Solta aí, Frejá. Como é que eu vou votar num cara que só tem o diploma primário, que é um metalúrgico, um sindicalista? Eu lembro uma vez aqui em Casa Amarela, visitando um barraco, a mulher falou: eu não vou votar em você, Lula, porque você vai tomar tudo que eu tenho. E eu olhava pro barraquinho dela e eu falava: pelo amor de Deus, o que eu vou tomar dessa mulher? Ela não tem nada, como é que ela tem medo de mim? Eu cheguei em casa, Eduardo, contei pra Marisa. Falei: Marisa, eu tô assustado, porque eu fui num barraco de uma pessoa que não tinha nada, e essa pessoa que eu queria ajudar tem medo de mim. Então você percebe que ele anda para a direita, ele anda para a esquerda. Esse tipo de deslocamento é muito bom, principalmente quando ele é produto não de um nervosismo, mas sim de um propósito de estabelecer uma conexão visual melhor com a plateia. Mas o ex-presidente, nesse discurso que nós vamos avaliar, ele não faz isso. Ele fica estático atrás de um púlpito. A pergunta é, por quê? Porque esse discurso, ele precisou ser um pouco mais formal. Ele precisou, inclusive, utilizar um roteiro. Você percebe que o tempo inteiro ele tem umas anotações nas mãos. Então, não tem sentido ele ficar com o roteiro numa mão e o microfone em outra. Então, o que os organizadores do evento preferiram fazer? Colocaram ele atrás de um púlpito. O púlpito, ele tem um propósito, hoje em dia, não muito recomendável, porque ele estabelece uma muralha entre a plateia e o orador. E você diminui a possibilidade das pessoas prestarem atenção no seu corpo, e o corpo é um elemento que também provoca conexão. Mas no caso do ex-presidente Lula, esse discurso, por ser um pouco mais formal, os organizadores preferiram colocar o púlpito, já que ele teria que utilizar um roteiro. Mas nós veremos à frente, quando fizermos a avaliação da expressão corporal propriamente dita, que o ex-presidente Lula conseguiu compensar essa conexão, não obstante a presença do púlpito. E aí, o púlpito ele foi utilizado porque ele precisou utilizar um roteiro. Bom, avaliando o roteiro. Um roteiro muito bem elaborado. Nós já abordamos isso em nosso livro, Manual de Oratória Prática, que um roteiro ele é dividido em abertura, o corpo, onde você traz lá a ordem lógica dos seus argumentos, e o fechamento, que é o momento onde você vai também aumentar um tom emocional para pedir uma conduta da plateia. O roteiro dele foi bem elaborado. A abertura, ele utilizou duas histórias. O corpo foi uma sequência de tópicos ligados ao debate público, como economia, Covid, desemprego e assim por diante. E faltando 10 minutos para o fechamento do seu discurso, ele começa a falar de sonhos, começa a falar o que ele pretende fazer da vida dele, e aí começa a dar um sentido mais emocional. Um roteiro muito bem distribuído,
dentro do tempo que ele tinha para falar, que os organizadores do evento estabeleceram para ele falar. No final do nosso vídeo, nós falaremos sobre a utilização que ele fez do tempo. Bom, terceiro ponto, a voz. Nós já falamos em outros vídeos que a voz é um elemento de insegurança para algumas pessoas que não acham a sua voz bonita. E aí nós sempre falamos que a voz ela não precisa ser bonita, mas ela deve ser funcional. E o que é uma voz funcional? É aquela que o orador consegue transmitir a mensagem e a plateia preste atenção ao seu conteúdo sem que o som da voz seja um obstáculo, mesmo quando essa voz não é daquelas mais belas. E nós sempre damos um exemplo. Serginho Grosman, ele não tem uma voz bonita, mas tem uma voz funcional. O Luciano Huck não tem uma voz bonita, mas tem uma voz funcional. E o exemplo clássico aí ficou nesse discurso do ex-presidente Lula. A voz dele estava rouca, nós sabemos que ele atravessou problemas de saúde, mas graças ao trabalho da assessoria, ele com certeza fez um aquecimento vocal. Nós percebemos ao longo de todo o discurso que ele hidrata periodicamente as suas pregas vocais, então a voz, não obstante o som não está muito agradável em função da rouquidão, a voz dele consegue ser funcional. E aí as pessoas prestam atenção ao conteúdo e o som da voz não é um obstáculo. Que seria se ele tivesse periodicamente tossindo, pedindo desculpas, isso seria um obstáculo. Mas não obstante o problema de saúde e a rouquidão, a voz dele consegue ser funcional. Quarto ponto, para nós fazermos a nossa avaliação, é a conexão visual. Algumas pessoas se sentem inseguras, na hora de falar em público, elas não conseguem olhar para a sua plateia. O ex-presidente Lula consegue fazer isso, e não só olhar, estabelecendo uma conexão visual, como ele distribui o olhar para todas as pessoas. E um ponto importante, mas antes de falar desse ponto importante, que é o giro de tronco, eu gostaria de mostrar aí, o Frejá vai passar o vídeo, onde ele vira para um lado e vira para o outro, estabelecendo uma conexão visual com todos. Solta o vídeo aí, Frejá. Seus pais, seus avós, sua mãe, sua mulher, seu marido, seu filho, seu neto e sequer puderam se despedir dessa gente na hora que nós sempre consideramos sagrado a última visita e a última olhada na cara das pessoas que a gente ama. Então você percebe que ele vira para a direita, vira para a esquerda, estabelecendo uma distribuição do olhar muito boa. Mas dentro dessa distribuição do olhar, ele ainda faz um pouco mais. Ele gira o tronco na hora que ele se refere, e nós vamos mostrar o vídeo agora, ele se refere ao Haddad e ao Boulos. Isso é importante porque gera uma conexão visual mais profunda, não só com as pessoas, para quem ele dirige a palavra, como também para o restante da plateia. Solta mais esse vídeo aí, Frejá. Eu quero, nesse país, conversar com a classe política. Porque muitas vezes, Haddad, muitas vezes, Boulos, muitas vezes, a gente se recusa a conversar com determinados políticos. É da nossa natureza. Mas veja, eu gostaria que no Congresso Nacional só tivesse gente, sabe, boa, gente de esquerda, gente progressista, mas não é assim. O povo não pensou assim, o povo elegeu quem ele quis eleger. Então nós temos que conversar com quem está lá para ver se a gente conserta esse país. O quinto ponto que nós gostaríamos de destacar no discurso dele é a pausa retórica. A pausa retórica, ela provoca um efeito emocional muito grande na plateia. E o que é uma pausa retórica? É aquela pausa que você faz depois de uma pergunta retórica. Aí você pergunta, João, mas o que é uma pergunta retórica? É aquela pergunta que o orador faz, ele não tem a intenção que o ouvinte responda. O propósito dessa pergunta é provocar uma reflexão profunda dentro do ouvinte. E depois dessa pergunta, ele faz uma pausa de 3 a 4 segundos. E essa pausa tem um propósito de provocar uma reflexão. Essa sequência de pergunta retórica seguida de pausa provoca uma intervenção dentro da emoção do ouvinte e vai provocando um processo de persuasão profundo, que é muito bem feito pelo presidente Lula, ex-presidente Lula. Frejá, solta uma parte do vídeo para os nossos alunos, os nossos seguidores perceberem o que nós estamos falando.
Esse país não cuida da economia. Esse país não cuida do emprego. Esse país não cuida do salário. Esse país não cuida da saúde. Esse país não cuida do meio ambiente. Esse país não cuida da educação. Esse país não cuida do jovem. Esse país não cuida da meninada na periferia. Ou seja, do que eles cuidam? Ótimo. O nosso sexto ponto na avaliação do discurso do ex-presidente Lula é a utilização que ele faz das histórias, hoje chamado de storytelling, né, as narrativas. As histórias, elas provocam uma conexão com a plateia. E o ex-presidente Lula, ele utiliza várias histórias, mas uma eu gostaria de destacar, que é o momento que ele diz que quando estava na sede da Polícia Federal, ele utilizou a marmita e aquilo gera uma conexão muito grande. Solta a imagem aí, Frejá. Às vezes a comida chegava fria, mas eu comia e não reclamava porque sabia que o povo estava passando fome lá fora. Eu esquentava porque eu tinha um negocinho de esquentar comida. Peão de fábrica sabe como esquentar marmita. Então, eu não comi comida fria, não. Era toda quentinha. Bem, uma vez, a Janja mandou para mim uma sopa. Uma sopa dentro de uma garrafa térmica. E eu acho que a sopa continuou cozinhando dentro da garrafa térmica e ela não saía da garrafa. A sopa, os caroços cresceram, acho que era lentilha, os grãos cresceram dentro da garrafa térmica e eu não consegui tirar a comida, sabe? Mas eu fui puxando com a colher, fui dando tapa no fundo da garrafa térmica até que a sopa já não era mais sopa, mas estava gostosa. Então você percebe quando ele diz que utilizou a marmita, aquilo gera uma conexão muito grande com grande parte da população brasileira que é composta por trabalhadores. O oitavo e último ponto que eu gostaria de avaliar é a utilização do tempo. Nós já fizemos vídeos onde nós destacamos a importância de se respeitar, né, de nós respeitarmos o tempo. Toda fala profissional ela é limitada no tempo. E o ex-presidente Lula, ele consegue fazer todo o seu discurso dentro de 90 minutos, que foi o tempo que os organizadores do evento estabeleceram para ele poder falar. Ele consegue fazer o roteiro com abertura, com corpo e com fechamento, respeitando esses limites de tempo. Então, isso mostra que o discurso ele foi muito bem elaborado pelo presidente Lula, juntamente com a sua assessoria, e ele foi muito bem ensaiado, conforme o próprio ex-presidente falou, que na noite anterior ele ficou acordado organizando os pontos que ele gostaria de falar com os presentes, né, da sua plateia. Na avaliação geral, o seu discurso foi muito bom. O ex-presidente Lula, ele é um excelente orador, junto com muitos outros que estão aí no cenário do nosso país, e nós, aos poucos, vamos avaliando todos eles para melhorarmos a nossa percepção e a utilização das técnicas de oratória. Eu gostaria que você fizesse um comentário, se você tem dificuldade com algum ponto que nós destacamos, o que você achou do discurso do ex-presidente Lula e o que você achou da nossa avaliação também. Estou aguardando por seus comentários. Fraterno abraço.